Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu estou aqui para apresentar a vocês uma forma de elaborar ou de criar um horário de estudos. Fato é que para quem trabalha é bem mais complicado você manter uma boa rotina de estudos, né? Dependendo também de quantas horas do seu dia estarão dedicadas ao seu trabalho. Se trabalha 6, se trabalha 8, enfim. Mas o importante é, de algum modo, a gente se planejar, se organizar, enfim. Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como a gente pode fazer essa organização, tá? Então, veja bem. Aqui eu já tenho uma planilha que eu montei do Excel com alguns horários já distribuídos, né? O que acontece? Você precisa definir algumas, vamos dizer assim, prioridades, né? A primeira coisa que você precisa deixar bem estabelecido e consolidado é tudo aquilo que esteja relacionado com a sua saúde. Então, horas de sono, atividade física, alimentação, tudo isso é algo que tem que já ser estabelecido e levado em consideração nessa sua rotina. Segundo ponto, os compromissos que são, por assim dizer, fixos. Então, por exemplo, a sua rotina de trabalho. Se você não tem uma flexibilidade, então você precisa adaptar o seu cronograma ao seu trabalho. Então, inserir o seu trabalho já no horário de estudos, né, já na sua rotina, isso já vai facilitar um pouco mais a sua organização. E o terceiro ponto é que o horário que a gente está fazendo, no caso, principalmente daqueles que estão na educação à distância, ele é bem mais flexível e adaptável do que aqueles que estão no presencial. Este método ele serve para qualquer um dos dois, mas o modelo que eu vou fazer aqui é o meu horário, né? Então, é um modelo do estudo à distância. Eu sempre digo para todo mundo para quem eu faço algum tipo de horário de estudo, algum tipo de programação, que programações são previsões, mas nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, tudo que a gente está fazendo agora pode sofrer alterações durante o período de execução. E tudo bem. Você não precisa fazer com que o seu horário de estudo ou a sua rotina ela seja engessada, desde que você tenha responsabilidade de arcar ou de repor aquele horário que foi perdido, aquele estudo que foi perdido de algum modo. Tem que se organizar, tem que se adaptar às situações que vão aparecendo, tá bom? Então vamos lá. Aqui o horário, como eu trabalho por escala, eu tenho um trabalho, por exemplo, de segunda a sexta, então eu tenho folgas durante a semana também. Então, levando isso em consideração, que eu tive que fazer esses horários separados. Eu tenho um horário de segunda a sexta-feira, que geralmente eu estou trabalhando no período da tarde. Tem o horário do sábado, que aí tem sábado que eu estou trabalhando de manhã, tem sábado que eu trabalho à tarde, tem sábado que eu trabalho à noite. O horário de domingo e o meu horário de folga. Vamos lá começar a inserir algumas coisas aqui. Primeiro ponto. Eu não posso dormir menos que 6 horas e 30. Então, se eu não posso dormir menos que 6 horas e 30, que eu já sei que é o mínimo operacional para o meu corpo, minha mente funcionar bem, então eu preciso garantir pelo menos 7 horas de horário separado para o sono. Eu preciso acordar de 5 e meia da manhã para poder ter tempo de fazer a minha atividade física. O que eu pretendo fazer é colocar a academia nesse horário da manhã, mais ou menos das 6h15 da manhã até às 7 horas, 45 minutos de atividade física. Não vou fazer muito mais que isso, né? Então já altero aqui e já vou colocar a minha academia. E eu não vou fazer atividade física em jejum, que eu não tenho o objetivo de perca de peso, sim de ganho de massa muscular. Então não vou querer catabolizar, não vou fazer nada em jejum em termos de atividade física. Então tenho que acordar cedo para fazer a minha parte devocional e café da manhã.
Eu apelido esse momento de devocional de café da manhã de despertar. Então, coloco o despertar de 5h30 até as 6 horas e me organizo já para ir à academia. Beleza, então a primeira parte aí de acordar e ir para a academia já foi feita. Mas se eu quero acordar de 5h30 e eu tenho que garantir aquelas 7 horas, eu tenho que encerrar, eu tenho que ir de 10h30 já estar na cama, né? Então esse horário aqui eu vou separar ele da seguinte forma. Vou colocar um horário de 21h30 até as 22 horas e de 22 horas até as 22h30. Aqui o ideal é o período sem tela, né? Então aqui eu já vou colocar MST, movimento dos sem tela. Sem tela. Então aqui vai ser um momento que eu vou separar mais para tipo ler um livro ou algo do tipo, né? E aí eu já garanto que às 22h30, ao menos pelo planejado, é hora de dormir. Para garantir aquelas 6h30 que eu já falei para vocês, né, a respeito delas. Show de bola. Prontinho. A parte de saúde, gosto até de deixar ela com a cor diferente. Bota assim um amarelinho e tá tudo certo. Agora, vamos começar a distribuição dos horários de estudo de fato, né? Então veja bem, se eu for para academia no retorno tem um período para me alimentar e tudo mais, então eu vou colocar meia hora para fazer isso, me alimentar, tomar um banho e começar a estudar. Vou chamar isso aqui de pós-treino. Pós-treino. E agora de 7h30 até 10h50 vai ser o horário que eu vou colocar para estudo. Por que 10h50? Porque geralmente eu saio para o trabalho umas 11h15. Se eu sair de casa depois de 11h15 eu perco o ônibus. Então tenho que terminar tudo até 10h50. Então esse horário aqui, 7h30 até 8h30, 8h30 até 9h30, 9h30 até 10h30, eu vou colocar esse horário aqui até 10h50. Pronto, estender ele mais um pouquinho. E esse das 10h50 até as 11h10. Quer dizer que é uma organização aí para eu começar a ajeitar as coisas e ir para o trabalho, né? Tomar banho, ajeitar a bolsa, essas coisas. Show de bola. Desse período até mais ou menos 8h30, todo esse horário aqui é o horário que é dedicado ao trabalho. Porque aqui eu já tá compreendendo deslocamento e tudo mais. Que meu horário de trabalho mesmo, ele é de 12h30 até as 7h30. Esse é o horário de trabalho, geralmente, né? Mas aí tem deslocamento e tudo mais. É o que o Max chama aí da mais-valia, né? Então pronto, tudo isso aqui é trabalho. Eu vou colocar o trabalho em azul. Eita, que travou. Ele ficou a cor vermelha, não. Quero destaque azul. Prontinho. Isso aqui é o meu horário do trabalho. Deixa eu botar esse pós-treino aqui também em amarelo. Show de bola. Então, provavelmente eu chego em casa umas 7h30, vai. Mas e tem horário de vamos descansar, jantar, enfim, essas coisas. Então já tem um tempinho a mais, né? Mesmo considerando como se eu estivesse no trabalho, já é um tempinho a mais que eu tenho de descanso. Então vamos colocar um descanso aqui, vai. Uma horinha de descanso para quando chegar em casa, recuperar as energias e voltar ao processo pedagógico. Pronto. Aqui a rotina, dentro do meu horário de trabalho, ela já está considerada. Então o que significa dizer? Que todas essas partes aqui que eu não coloquei nada na minha programação e que eu estou destacando em verde agora, é o horário que eu tenho basicamente livre para executar
o estudo, né? Então aqui são os horários que eu vou ter que fazer aula, leitura do material, exercício e revisão. Tem que fazer esse ciclo. Então, como esse meu tempo durante a semana ele é bem arrochado para a grande quantidade de coisas que eu tenho para fazer, então pelo que eu estou vendo aqui, eu só vou dar conta mais ou menos do estudo para concurso de uma matéria do concurso e de uma matéria para a faculdade. Então veja só como é que foi que eu me organizei. Na segunda-feira eu estou estudando português. Na terça, raciocínio lógico matemático. Quarta-feira, informática. Quinta-feira, direito constitucional. Sexta-feira, direito administrativo. Pronto, isso aqui são as matérias de concurso. Então assisto aula dessas disciplinas, geralmente umas 3 aulas, dá mais ou menos 1h30, mas aí vou estudando e à noite eu faço revisões, com exceção da terça, que na terça-feira eu já estendo um pouco mais o meu horário de trabalho, porque saio do aeroporto e vou dar aula. Então por isso que eu acabo trabalhando um pouco mais na terça-feira, né? Então sempre busco fazer revisões do conteúdo, né? E aí eu também preciso encaixar o horário da faculdade nesses períodos, né? Então geralmente eu coloco faculdade aqui na segunda, faculdade na quarta e quando eu estou de folga. Aí quando eu estou de folga eu concentro mais em fazer os trabalhos da faculdade e aprofundar um pouco mais no conteúdo e fazer revisões gerais de tudo aquilo que eu já tenho estudado de concurso e de cursos livres que eu sempre estou fazendo, né? Veja que a rotina de segunda a sexta-feira é uma rotina bem puxada, basicamente é só trabalho e estudo. E durante as folgas eu tento equilibrar mais isso. Mas o que eu julgo que é extremamente importante? Deixa eu só trazer esse horário aqui mais para baixo. O que eu julgo que seja extremamente importante é que a parte de dormir e acordar é algo que eu não gosto de ficar mudando. Então o ideal é sempre ir dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Então essa primeira parte aqui da manhã, ela permanece no horário, ou melhor, nos dias em que eu estou de folga. Então eu transfiro já para cá. Se a folga é durante a semana, então tem academia. Se é no final de semana, parte da academia ela não vai existir, que vai ser o nosso descanso, né? Domingo, geralmente no domingo eu trabalho de 9h30 da manhã até mais ou menos 5h30. Então esse aqui é meu horário de trabalho do domingo. Aí no período da noite eu já me organizo, porque no domingo tem a igreja, né? E, enfim, aqui é basicamente o norte, para que você tenha noção do que vai executar em cada dia, né? Vamos terminar aqui só o horário da folga, né? Eu mantenho essa parte da manhã, a rotina da manhã dificilmente eu vou mudá-la. Ela sempre está seguindo aí o mesmo itinerário. Então o que eu gosto de fazer no período da folga? Esse horário aqui, mais ou menos até as 3h30, é um horário que eu gosto de deixar, se eu estiver em casa, como um horário de descanso. Se eu não estiver em casa, esse horário que vai de 11h30 até 1h30 da tarde, geralmente eu vou almoçar
e tomar um café com um amigo. Geralmente saio daqui de casa, vou para um cursinho, lá a gente estuda, conversa e faz arruma de coisa. Aí esse período que vai de 4h30 da tarde até 8h30, geralmente também deixo ele separado para um descanso. E nesses horários que vocês observaram que ficarem aberto, é o que eu deixo. É o horário que eu deixo já separado para poder estudar alguma coisa. Mas na parte da noite, meu amigo, acabou. Não tem revisão, não tem nada não. Eu tenho que usar a maior parte do tempo da folga também para descansar. Então, faculdade geralmente nesse primeiro horário, que tiver pendente, ou que tiver mais, vamos dizer assim, acumulado, né? Vai muito pelo feeling do que você está sentindo. Como é que está a sua organização e tudo mais. Para quem tem uma rotina de trabalho que vai de segunda a sexta, 8 horas de trabalho, geralmente o melhor período para se estudar é à noite. Então esse horário aqui da manhã, provavelmente vai ser o horário que você vai colocar à noite. E no final de semana você separar uma manhã, por exemplo, amanhã de sábado, acorda no mesmo horário. E já que não faz, por exemplo, atividade física ou algo assim no sábado, você pega e vai estendendo, né? Até mais ou menos 11h30, meio-dia e meia, e fica a sua tarde livre. É importante sempre prezar também pelo seu descanso, né? Não somente por essa rotina alucinante do estudo e do trabalho direto. Você também precisa do descanso. Então, basicamente, isso aqui é o norte para que você possa elaborar sua programação. E é isso. Espero ter ajudado você, pelo menos com a orientação. Qualquer coisa, só deixar aí a dúvida nos comentários. Valeu, pessoal. Até breve.